superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos 7 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho nos traz a realidade da fofoca. A fofoca, ela pega um fato, muitas vezes simples, comum, natural do ser humano, e por causa de um telefone sem fio vai aumentando. Quando a fofoca chega em mim, se eu tenho ressentimento, se eu tenho mágoa, se eu tenho um sentimento de vingança a respeito daquela pessoa a qual a fofoca veio, eu tenho a tendência de aumentar um pouquinho. E não somente a fofoca em coisas ruins, mas a fofoca em fatos que muitas vezes não condizem com a verdade. Essa semana eu estava conversando com uns amigos a respeito de um padre que é exorcista na nossa diocese. E chegaram até eles fatos de que esse padre tinha poderes sobrenaturais, que numa palestra ele fez um copo levitar na frente de todo mundo. Eu dei a resposta para eles, depois conversando com esse padre, eu contei esse fato. O padre riu, porque não aconteceu. Foi um fato que contavam sobre ele, mas que nunca tinha acontecido. Primeiro porque ele não tem poder sobrenatural. E se ele tivesse, esses fatos sobrenaturais, eles são inconscientes e involuntários. Então, mesmo que através dele isso acontecesse, numa palestra isso seria impossível, como uma apresentação. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos e com o que transmitimos, porque muitas vezes o que ouvimos não é realidade. E muitas vezes quando transmitimos uma mentira, nós também somos mentirosos, por não averiguar, por não vigiar, por não conhecer a verdade. E nesse ponto, Herodes acertou. Diante de todas as mentiras e fofocas envolvendo a pessoa de Jesus, Herodes pensa o seguinte: João Batista não é, porque eu mandei matar. Quem é esse Jesus? E o evangelho termina com a frase: Herodes procurava ver Jesus. Herodes queria ir para ver com os próprios olhos quem era aquele cuja figura era envolvido de tanto mistério, de tantas histórias. Assim, irmãos, que nós saibamos não espalhar mentiras, não espalhar fofoca. Se é algo que nós sabemos, se é algo que nós temos consciência, nós devemos parar diante de Jesus, que é o único que conhece os corações, e diante dele rezar. Porque se eu vejo algo e eu espalho para todo mundo, o algo que eu estou vendo é o que está aqui diante dos meus olhos. Eu estou vendo minha mão, vocês estão vendo as costas da minha mão. São duas visões diferentes. Se eu falo que o todo da minha mão é isso, eu não estou enxergando o lado de cá. A fofoca é fruto de apenas um olhar.
como está o nosso olhar, como está a nossa visão. Dessa forma que nós nunca julguemos, que nós nunca condenemos e principalmente que diante da nossa visão, do nosso pensamento, nós nunca compartilhemos com quem quer que seja os pensamentos errados que temos. Se você quiser conversar com Deus, conversar com o Padre, confessar, aí é outra história. Mas com as pessoas nós nunca devemos fazer isso, porque só alimentamos a maldade, só alimentamos a ilusão, a mentira. Tenhamos cuidado. Ó Jesus, diante da Tua palavra, diante da Tua vida, que for cercada por mentiras, fofocas, pessoas que queriam mentir rebaixando, pessoas que queriam mentir elevando, dai-nos a graça de, primeiramente, não espalharmos mentiras, fofocas, que quando algo chega até nós, através de um amigo, através de alguém que conhecemos, que nós saibamos calar, não levar isso para frente. E quando nossa língua coça querendo falar de alguém, que nós saibamos morder a língua e falar com o único necessário, com o Senhor. Porque diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, nós poderemos descansar. Enfim, Senhor, dai-nos o dom da oração e da intercessão, e não da calúnia, da fofoca, da maledicência. Que sejamos no mundo sinal do Teu amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.